Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez, o tema da aula de hoje são os fungos. Sim, nós vamos falar hoje sobre o reino dos fungos, que antigamente, há um tempo atrás, antes dele ser classificado como o reino dos fungos, achavam-se que eles eram vegetais, né? Porque eles tinham um formato parecido com o formato de algumas plantas, né? O formato que se assemelhava ao caule, às raízes, né? Algumas estruturas que se assemelhavam às plantas, então achavam que eles eram vegetais. Porém, depois de muitos estudos, descobriu-se que eles não fazem fotossíntese porque eles não têm clorofila. Clorofila é um pigmento de coloração verde que é essencial para realizar a fotossíntese. E a fotossíntese, ela faz com que a planta seja um ser autotrófico, ou seja, um ser que produz o seu próprio alimento. E os fungos, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu alimento. Eles se alimentam a partir de uma matéria viva ou morta, tá? Então eles não são nem do reino Plantae e nem do reino Animalia, eles são do reino dos fungos, um reino específico todo só para eles. Então, ó, os fungos eles podem decompor uma matéria, eles podem parasitar ou eles podem conviver muito bem. Segue aqui alguns exemplos. Ó, um exemplo de fungo que se decompõe, tá? É aquele fungo que causa o famoso bolor. Eu acho que vocês já viram na casa de vocês o pão, quando ele fica com uma estrutura parecida com essa, né? Com uma estrutura aveludada, ou então os pontinhos assim arroxeados. Significa que ele está, a gente tem o costume de dizer, né? Está mofado, né? Então significa que a gente não pode consumir outra coisa. Algumas pessoas, quando elas observam um alimento, né, com essa estrutura aí, com esse bolor, elas simplesmente cortam a parte que está mofada e consomem o restante. Isso é um erro, não façam isso, porque se tiver só um pedacinho mostrando o bolor, todo o alimento está infectado. Então, não faça isso, tá? Então, ó, um exemplo, né, de fungo decompositor é o fungo do bolor, né, que ele vai consumir essa matéria orgânica morta, que pode ser um cadáver de alguma pessoa, pode ser um animal que já morreu, né? Que faz aquela reciclagem, aquela limpeza, entre aspas, no meio ambiente e que enriquece o plantio. Mas ele também pode decompor aí os alimentos da nossa casa, né? Causando essa estrutura, né, que está aparecendo aí, essa estrutura não, causando essa camada, né, vamos dizer assim, essa camada de bolor, né, que não é nada interessante. Então prejudica bastante aí o ser humano quando acontece isso, né? Porque a gente sabe que o alimento está caro, nessa quarentena aumentou muito mais e a gente não pode estar perdendo os alimentos assim, né, para esses fungos danados. Então, eles vivem de matéria morta. Um exemplo de fungo que vive na matéria viva, né? Vive de matéria viva, é o que causa essa belezinha que a gente conhece como micose, mas algumas pessoas conhecem como pé de atleta, conhece como frieira, tem vários nomes, né? Que a gente batiza aí popularmente dessa doença, né? Desse incômodo horrível, né? Porque só quem já teve isso daí sabe, né? Como é ruim, não só para a pele, mas também quando atinge a unha, né? O pé como um todo. Então, esse é um exemplo de fungo parasita, tá? Que vivem de matéria viva. Então, esses fungos têm a função de parasita, né? Esses fungos que causam essa micose. E o que vai ocasionar é
a questão do pé ele ficar muito abafado. Então, as pessoas que usam muito sapato fechado, tênis, né? E que esse ambiente aí do sapato ou do tênis, da sapatilha, está úmido, tá? A questão também da falta de higiene entre os dedos, a falta de higiene na unha, mas principalmente porque assim, os fungos eles precisam de um lugar úmido, eles precisam de um lugar escuro, abafado. Então, se por exemplo eu coloco um sapato que está úmido, uma meia que não secou direito, então meu pé ele está lá dentro no escurinho. Pode ter certeza que sim, que dependendo do organismo, porque depende de pessoa para pessoa, mas você pode sim desenvolver esse tipo de fungo, tá? E aí nós temos, né, até que enfim, um exemplo de fungo que é benéfico, tá? Um fungo que a gente pode consumir, né? A gente não, né? Eu, pelo menos, não. Só pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, porque ele é caríssimo. É o famoso champignon, tá? Ele é um cogumelo e ele é caríssimo, minha gente. Mas assim, quem já provou diz que é uma delícia, tá? Eu não tenho muita curiosidade de provar, não. Mas é um fungo que a gente pode consumir, que a gente pode se alimentar, né? Nos alimentar. E sim, é bem nutritivo. Algumas pessoas que já provaram dizem que é bem gostoso. E é um fungo aí amigo do ser humano, benéfico, que não nos causa mal. Pelo contrário, nos causa muito bem, como é o caso também do queijo gorgonzola. Estão vendo essas partes que tem aí azulzinha, esses furinhos azuis? Isso aí é mofo, minha gente. Sim. E esse queijo também é caro. E esse eu tenho curiosidade de experimentar. E vocês? Falam aí pra mim depois se vocês têm curiosidade de experimentar esse queijo. Né? Parece que é uma delícia. Mas também digo, viu? É caríssimo. Vamos agora falar da estrutura, né? Da estrutura do fungo, desse cogumelo. Então, veja, nós temos aí em cima a estrutura reprodutora, a estrutura produtora de esporos, o micélio e as hifas. Então, olhe, as células do fungo são chamadas de hifas. Então, estão vendo aqui, ó, o nome hifas, ó. Toda essa estrutura aqui são as hifas e o conjunto de hifas a gente chama de micélio, tá? Então, o que é micélio? Micélio é o conjunto de hifas. E o que são as hifas? São essas estruturas aqui, tá? Que são consideradas as células dos fungos. E o esporo, professora? O que é esse esporo aqui, que cai daqui de cima e vem para o solo? São as estruturas reprodutoras que vão participar da reprodução do fungo. Então, aqui eu tenho um exemplo do ciclo de vida do fungo, tá? De como ele se reproduz, dessa reprodução. Então, aqui em cima, ó, eu tenho o corpo de frutificação, que parece um chapeuzinho, né? Eu tenho o corpo de frutificação. O que é que vai acontecer? Nesse corpo de frutificação, eu tenho umas estruturas aqui que são chamadas de esporângios. Os esporângios que estão aqui, eles vão armazenar os esporos. E aí os esporos, quando bater um vento, o que é que vai acontecer? Eles vão sair dos esporângios e eles vão cair, tá? Vão vir para o solo. Aí vai acontecer essa germinação. Ó, eles vão cair, os esporos vão cair, entrar na terra. Vai haver essa germinação, tá? E aí a formação do micélio, que é o conjunto de hifas, e o desenvolvimento do cogumelo. Então, é um ciclo bem simplesinho, não tem segredo, não tem mistério algum, bem facinho. É isso, meus amores. Espero que tenham entendido. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.